Olá, pessoal! Dando continuidade à nossa disciplina de Zoologia Geral, hoje nós vamos iniciar falando sobre os fundamentos em taxonomia e sistemática. Então, primeiramente, eu gostaria de retomar os três principais autores que eu utilizei para o preparo dessa aula. Como eu havia falado na aula anterior, na apresentação da disciplina, que o Papavero é das referências que a gente ia utilizar nas primeiras aulas. Ele trabalha com fundamentos práticos da taxonomia zoológica e coleções de como montar e falando um pouco sobre coleções zoológicas também, tá bom? Aí eu utilizei também o livro do Ruppert, tá? Que é o Zoologia de Invertebrados, que a gente vai iniciar ali pelos invertebrados também. E o Ruppert aborda um pouco dessa questão da taxonomia e sistemática também. E também o livro do Storer foi utilizado de forma geral, certo? Então aqui, o objetivo deste conteúdo dentro da disciplina de zoologia é conceituar a taxonomia sistemática. Portanto, no final deste conteúdo será importante saber definir o que é taxonomia, o que é sistemática, qual a diferença desses dois termos, tá? Ressaltando a sua importância para estudos biológicos, certo? Então, a gente vai abordar os conteúdos de taxonomia animal, regras de nomenclatura zoológica e sistemática animal. Eu estarei disponibilizando, além do vídeo, né, explicando o conteúdo, também o PDF dos slides para vocês, certo? Esses slides são extensos, então provavelmente eu vou subdividir os vídeos para explicar este conteúdo para vocês, certo? Espero que todos consigam entender de forma clara. Se houver alguma dúvida, é muito importante que estejam colocando e apresentando. Vocês podem tanto, né, entrar em contato direto comigo, ou pelo e-mail, ou pelo chat, ou até mesmo a gente pode formular algumas enquetes, alguns debates lá no Siga também, tá? Lembrando que esse primeiro conteúdo, por ser mais teórico, ele vai ser abordado nos créditos à distância, e os demais conteúdos, como são mais práticos, a gente vai abordar nas aulas presenciais, tá bom? Então, iniciando aqui, eu coloquei alguns questionamentos que vão ser respondidos ao longo deste conteúdo, dessa unidade da disciplina, tá? Então, quais são esses questionamentos? O que é taxonomia? Então, tem que definir, deixar bem claro o que é taxonomia. Vocês vão precisar disso lá na frente também, tá? Qual a importância da taxonomia? Por que a gente está estudando taxonomia? Como que ela pode influenciar dentro da área de vocês, certo? Existe um histórico que desenvolveu a taxonomia? Como que surgiu esse termo taxonomia? Quais são os autores, né? Ou os cientistas que acabaram exercendo influência nessa questão do surgimento da taxonomia? E o que aborda a sistemática? Qual que é a relação da sistemática dentro da taxonomia, né? Qual a diferença entre esses dois termos, taxonomia e sistemática, tá? E quais as regras principais, né, de nomenclatura zoológica? Vocês vão perceber lá na frente, quando vocês forem trabalhar um pouquinho mais com a botânica, algumas coisas diferenciam em relação à botânica, tá? Então, vamos lá. Primeiramente, definição do termo taxonomia. Então, taxis vem do termo, do significado ordenar, agrupar, né? Seria uma forma de organizar algo. Nomos significa lei, método. São os métodos utilizados para agrupar ou nomear. No caso, a gente está estudando animais,
seriam os animais, tá? A taxonomia, ela está relacionada à classificação dos seres vivos para tornar mais fácil a sua compreensão e manipulação. Por quê? Tornando-se uma linguagem universal, em qualquer lugar, seguindo essas regras, né, e normas, a gente pode agrupar esses indivíduos, que vai facilitar outros estudos também aplicados na área, né? Para que as pessoas possam se comunicar e sempre saber, aquele indivíduo é o mesmo em todos os lugares, e assim a gente pode ter informações sobre ele, tanto para criação quanto também para controle biológico desses indivíduos e tudo mais, tá? E aí, taxonomia animal é a parte da ciência mais ampla da biologia comparada. Então, a gente vai ver que a taxonomia, ela está muito relacionada com a biologia comparada, tá? Então, e essa biologia comparada, ela auxilia nesse processo de compreensão dos relacionamentos evolutivos, tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre a história da taxonomia animal, tá? Da animal, certo? Então, o que acontece? Lá por volta de 384 a.C. a 322, o filósofo grego Aristóteles, tá? Ele, e também biólogo, né? Anteriormente não era utilizado esse termo de biólogo, tá? Geralmente utilizava-se naturalista, né? Depois esse termo passou a ser conhecido como um biólogo, tá? De acordo com a função que ele exercia, tá? Ele dizia o seguinte, que a grandeza não consiste em receber honras, mas em merecê-las. Ele foi o primeiro a classificar os organismos com base em suas similaridades estruturais, quer dizer, a estrutura do indivíduo, a morfologia do indivíduo. Então, ele pegava aqueles indivíduos que tinham estruturas parecidas e começava a ordenar eles com base nessas similaridades, nessas semelhanças, tá? Aí veio John Ray, tá? Por volta de 1627 a 1705, ele era um naturalista inglês e introduziu um sistema de classificação mais abrangente, tá? E surge a partir dele um novo conceito de espécie, tá? E John Ray foi o responsável pelo primeiro catálogo sistemático, tá? Linneu, em 1707 a 1778, né, considerado como um botânico, zoólogo e também médico, tá? Ele produziu um sistema de classificação que utilizava uma morfologia organizado em espécimes e coleção. Então, além de fazer essa organização dos indivíduos, ele também guardava, né, esses espécimes em forma de coleções. Para quê? Para quando alguém tivesse alguma dúvida, né, no momento de classificar algum desses indivíduos, pudesse ter os exemplares lá para observar, tá? Então, no caso, Linneu foi considerado o pai da taxonomia moderna, tá? Só que Linneu, ele era adepto ao fixismo. O que é o fixismo? Aqueles que acreditam que as espécies são imutáveis, que depois lá na frente a gente vai ver que Darwin, com seus estudos de origem das espécies, assim como Wallace, eles conseguem demonstrar que as espécies não são imutáveis, que devido à necessidade adaptativa ao ambiente para sobrevivência, eles acabam sofrendo mudanças ao longo do tempo, tá? Mas mesmo assim, Linneu foi considerado, né, o pai da taxonomia moderna. Então, foi criado, então, né, por ele, um sistema hierárquico de classificação
Foi criados táxons, categorias taxonômicas, que seriam o reino, classe, ordem, gênero, espécie, que a gente utiliza até hoje. E aí a gente vai ver que dependendo do grupo que a gente está trabalhando, tem vários outros termos que estão dentro desse sistema desses táxons, dessas categorias, tá? E ele cria também a nomenclatura binominal. O que seria a nomenclatura binominal? É que cada espécie recebe 2 nomes, né? Que viria a questão do gênero mais a espécie. Então, toda espécie tem 2 nomes. Depois, aqui um pouquinho mais para frente, a gente vai ver que tem as subespécies também, tá? E aí a subespécie recebe 3 nomes. E aí, então, vamos ver alguns tipos de classificação. Então, vamos comparar o que é uma classificação artificial e o que é uma classificação natural, certo? Então, é considerado como classificação artificial agrupamentos por semelhanças com objetivo prático. Então, por exemplo, você está discutindo lá e fala assim, esses animais são nocivos e esses animais são não nocivos. Esses grupos são comestíveis e esses não comestíveis. Isso seria uma classificação artificial que você está utilizando para denominar algum grupo específico. Não ocorre um estudo aprofundado para separar aquele grupo ou tudo mais. Uma classificação natural, ela está relacionada à origem e o comportamento, tá? Então, atualmente, esse tipo de classificação vai contar com algumas áreas, tá? De estudos para determinar essa classificação, que seria, no caso, a embriologia, a anatomia, a bioquímica, a genética, fisiologia e paleontologia. São algumas áreas das ciências muito utilizadas para confirmação e identificação desses indivíduos, tá? Para determinar quais são realmente semelhantes, e aí quando a gente falar de sistemática, os mais aparentados filogeneticamente, tá? Aqui eu trouxe uma imagem para vocês para demonstrar, para dar um exemplo, né, de como seria esse sistema de classificação. Por exemplo, reino Animalia, tá? Aí nós temos lá, dentro do reino Animalia, alguns exemplos de indivíduos que pertencem a esse reino, tá? Filochordata. Então, a gente vai estudar um pouquinho mais para frente o que são os cordados, né? Na realidade, os cordados são animais que apresentam a notocorda, que depois, nos vertebrados, vai formar a coluna vertebral, tá? Então, Filochordata, subfilo, no caso, vertebrata, classe, mamália, ordem, carnívora, família, felide, gênero, felis, espécie, felis silvestre. Então, aqui a gente tem um exemplo de uma categorização taxonômica, tá? Para levar o indivíduo até o termo mais específico, que seria a espécie dele, certo? Aqui outro exemplo da classificação científica do homem. Nós temos as categorias taxonômicas, tá? E aqui nós temos os táxons utilizados, e aqui a gente está utilizando o Homo sapiens como exemplo. Então, por exemplo, a categoria taxonômica, reino. Então, o táxon, Animalia. Categoria taxonômica, filo, táxon, Chordata. Classe, mamália. Ordem, primata. Família, hominídeo. Gênero, Homo. Espécie, Homo sapiens,
tá? Então, outro exemplo de categorias taxonômicas e os táxons que esse indivíduo específico pertence, tá? Que aí a gente acaba até colocando qual que é a posição ali taxonômica deles. E aí, pra gente entender um pouquinho melhor e aí adentrar na questão da filogenia, que a sistemática enfatiza bastante, né? Porque na realidade a taxonomia, de forma geral, ela vai agrupar, ordenar os indivíduos com base nas suas estruturas, né? Semelhanças ou diferenças em relação a essas estruturas. E aí, com a sistemática, além de verificar essas semelhanças e diferenças de estruturas e aqueles indivíduos que estão mais semelhantes estão agrupados mais próximos, vai ter também um estudo mais aprofundado em relação às ligações filogenéticas. O que é ligações filogenéticas? O grau de parentesco desses indivíduos. E como que os pesquisadores cientistas acabam verificando esse grau de parentesco. Mas isso tudo começa também por dois pesquisadores muito importantes para essa questão evolutiva, né? Então, nós vamos falar um pouco de dois pesquisadores importantes, que foi Alfred Wallace e o Charles Darwin. A gente ouve muito falar de Darwin, né? Darwin escreveu um livro que é chamado A Origem das Espécies, e o Wallace, ele também chegou à mesma definição e conclusão que Charles Darwin, só que ele não chegou a escrever um livro, ele chegou a escrever um trabalho se eu não me engano, de 10 páginas, que também chegou à mesma conclusão que Darwin chegou. Só que por que Darwin ficou conhecido e o Wallace não? Porque Darwin, ele tinha uma posição social na época que acabava auxiliando ele mais, né? Na época, eram só reconhecidos aquelas pessoas que tinham poder aquisitivo alto, né? E o Wallace não tinha esse poder aquisitivo, né? Esse nome, né? Dentro da sociedade, mas nós também temos a diferença do trabalho detalhado que Darwin desenvolveu para responder isso, né? Enquanto Wallace, embora tenha chegado à mesma conclusão, não foi tão aprofundado, tá? Mas os dois chegaram a isso e hoje a gente tem esse cuidado de demonstrar que tanto Darwin e Wallace chegaram à mesma resposta, tá? Então, lá no século XIX, as primeiras ideias de que as espécies eram não imutáveis surgiu a partir desses dois pesquisadores, Wallace e Darwin, certo? Então, até então, todos acreditavam, embora vieram alguns cientistas e tentaram comprovar, ao contrário, que as espécies não eram imutáveis, eles não tiveram muito embasamento e foram refutados rapidamente. E aí, com o Wallace e Darwin, não foi refutada até hoje essa questão das espécies não serem imutáveis. E tanto que, na época, a igreja defendia muito que as espécies eram imutáveis. Então, por isso também fica muito mais difícil, né, fazer essa mudança em relação aos conceitos da própria população, da própria comunidade, tá? Então, Wallace, em torno de 1823 a 1913, ele era um naturalista também britânico, tá? Ele fazia expedições na região amazônica e na Oceania e foi considerado o pai da biogeografia, tá? E aí o Wallace, em uma das suas viagens no Rio Negro, ele consegue observar que grupos de primatas em uma margem do rio
Apesar de ser semelhante, apresentar semelhanças ao grupo de primatas da outra margem do rio, eles tinham algumas características específicas e que essas características estavam muito ligadas ao tipo de ambiente em que esses indivíduos viviam, porque um grupo, uma margem do rio, apresentava árvores altas e a outra margem do rio não apresentava essa característica, a vegetação era diferente. Então, ele consegue perceber essa diferença entre os dois grupos e a semelhança entre os dois grupos. E aí ele descreve, né, sobre essa necessidade dos indivíduos se adaptar ao ambiente e apesar de termos indivíduos que são muito semelhantes, mas ao mesmo tempo eles apresentam características específicas. E que aí, devido à necessidade adaptativa do ambiente, os indivíduos acabam se adaptando também. E aí sim, ocorre as mudanças, mas ao longo do tempo, né, das características morfológicas, tá? E Charles Darwin, em torno de 1809 a 1882, também um naturalista britânico, tá? Ele embarcou em uma viagem ao redor do mundo e aí nessa viagem ele começa a observar que espécies que ao mesmo tempo são muito semelhantes apresentam também características diferentes. E aí ele começa a coletar material dessa viagem e aí ele vai mandando para um especialista para fazer a identificação desses indivíduos. Ele acha muitos fósseis também, que ele faz a comparação, tem até o exemplo, ele comenta no livro, o livro Origem da Espécie, e ele vem trazendo e discutindo essas semelhanças e diferenças de acordo com os locais que ele vai visitando. Mas aí ele comenta, né, que dentre esses fósseis que ele encontra, atualmente tem animais parecidos com esses fósseis, mas com algumas características específicas que são diferentes e que devido à mudança do ambiente ou à escassez de alimento, esses indivíduos tiveram que sobreviver e acabaram se adaptando e por isso foram ocorrendo as mudanças, né? E assim ele vai explicando a questão das mudanças e que os animais não são imutáveis, né? As espécies não são imutáveis e elas vão sofrendo essas adaptações para que elas consigam sobreviver, tá? Então, em 1859, Darwin publica o livro dele, A Origem das Espécies. Eu vou deixar para vocês também ali no Siga um link do meu drive. Nesse link tem um filme muito interessante que, se vocês tiverem curiosidade para assistir, ele conta sobre a vida de Charles Darwin. E aí, o que eu acho interessante nesse livro? Ele não fica detalhando muito a teoria, tá? Ele passa alguns momentos da teoria, mas é interessante para entender como que era a vida naquela época, né? Como que acontecia as diferenças, como que era difícil, né? Até mesmo para fazer essa comprovação. E o que eu admiro é que eles conseguem comprovar essas características mutáveis nos animais sem o conhecimento anterior da genética. Hoje a gente já tem o conhecimento da genética. Pouco tempo depois, Mendel publica, né, o trabalho dele sobre as ervilhas, mas ele consegue descrever tudo isso sem a explicação da genética. Hoje a gente já tem e já sabe que isso é possível realmente, né? Eu vou deixar para vocês lá o link do Drive para vocês terem acesso a esse filme e também eu vou deixar um link de um documentário falando sobre essas descobertas de Darwin, da viagem dele em Galápagos e tudo mais, que é bem interessante, é bem curioso e a gente consegue entender um pouco mais em relação à própria época, né? E a próprio como que a ciência era tida na época, porque
ela não era reconhecida como é reconhecida hoje. Na época, esses cientistas, esses estudiosos, eram considerados como meros colecionadores, né? E aí, a partir de Darwin, mudou totalmente essa visão em relação à ciência. Então, foi um marco muito grande para a ciência essa publicação do livro de Darwin. Eles publicaram um artigo também juntos, né, o Wallace Darwin, e outros artigos que foram publicados do decorrer da viagem, né, de Darwin e as descobertas dele que foram feitas, tá? Eu vou finalizando essa parte da aula por aqui, e o próximo vídeo que eu estiver postando vai ter a continuidade deste conteúdo para vocês. Espero que estejam compreendendo de forma clara, tá? Qualquer dúvida, estou à disposição. Até breve!